Bom, Tá então, bem? boa noite, pessoal, né? Então, os irmãos empreendedores novamente, eu me chamo Nelson, né? Estou conversando com o meu irmão Getúlio, ô Getúlio, hein? Com o Deixa meu irmão ele lá. Gilberto, deixa ele lá, com o meu irmão, conversando com o meu irmão Gilberto, né? E recapitulando a nossa conversa, nosso papo da última live que a gente tinha prometido para vocês, que era falar dos irmãos empreendedores, né? Que era a questão dos irmãos construindo, né? Construindo a vida, tá? Só dando uma recapituladinha no nosso assunto anterior, feitas as apresentações, nós tínhamos conversado a última vez a nossa história, desde dos feirantes, né? Começando os feirantes, a questão de alocação de custos, a questão de mercado e tudo aquilo que a feira nos ensinou, né? E tínhamos conversado com vocês de falar a partir da faísca. Mas eu vou fazer uma pequena pausinha aqui, antes do Gilberto comentar a parte empreendedora dele, né? Fazer uma pequena pausa e dizer que nós já estamos prontos para uma apresentação, né? Já tem uma apresentação sobre empreendimento, né? Já contando, não somente contando a nossa história, mas contando como empreender e o sucesso que nós tivemos, né? Até eu comentei com o Roberto agora há pouco a questão dos nossos resultados, né? Porque hoje, para ter um resultado, normalmente o pessoal, consegui isso, comprei um carro, comprei um avião, comprei um caminhão, né? E o resultado, guardado as proporções da época, né? Na época se comprava um bom relógio, se comprava um bom carro, né? Um Fusca 0 km com todos os acessórios, né? Então, os irmãos empreendedores já produziam isso lá naquele tempo passado. Então, essa é uma história de sucesso, e já tem isso já sendo empacotado para apresentar para outras pessoas, né? É, Tá? não é a história, mas o que a nossa história inspira, né? Nós temos uma trajetória, essa trajetória com certeza teve mais acertos do que erros, e os erros serviram para que a gente corrigisse e não repetisse, e esses acertos nos trouxeram até aqui. Então, com certeza, nós temos uma história inspiradora. E ao mesmo tempo que a gente vai dando essas dicas e produzindo esse trabalho para quem estiver interessado em a gente fazer uma apresentação em particular, a gente vai contando aqui a nossa história, e dentro daquilo, contando uma história com resultados, como o Gilberto falou, né? Eu também comentamos agora há pouco, que a partir da nossa última live, algumas outras pessoas gostariam também de contar as suas histórias, os seus empreendimentos, como começaram e aquilo que eles produziram, né? Então, nós provavelmente vamos chamar no próxima apresentação, nós vamos chamar já um outro empreendedor, e aí nós vamos entrevistar esse outro empreendedor, provavelmente conhecido bem próximo nosso, né? E vamos dar sequência, introduzindo no nosso caminhar, introduzindo outras pessoas também que fizeram a sua história empreendedora. Como Tá? nós falamos a vez anterior, a gente tem um DNA empreendedor na família, e isso se estende a primos e sobrinhos, né? Nós temos primos que têm empreendimentos que começaram semelhante a nós, temos sobrinhos que começaram semelhante a nós, então já tem histórias bem próximas a nós. E depois a gente com certeza vai trazer outros que virão para que a gente agregue e consiga compartilhar aqueles que seguem os nossos dois canais, né? Sim. Tá? Então temos aí os canais, e brevemente também traremos junto aí o YouTube, né? Apresentando junto com o YouTube, não somente aqui no Instagram. Sim, Né? o YouTube já com os canais do Nelson, que é o Ponce, e o meu, que é o Gilberto. Então a gente já tem no Instagram, no YouTube, um canal de cada um para a gente multiplicar e compartilhar melhor essas histórias todas, que são só nossas, mas também outras que vão agregar esse canal. Beleza.
Então, vamos dar continuidade à história que, né, ao que aconteceu. Nós estávamos buscando os caminhos e o teu caminho quando tu fostes. Nós comentamos a história da faísca, então eu vou deixar o gancho contigo e depois eu vou acrescentando a minha história, porque eu sempre fui da rabeira tua, né? Então, tu vais comentar e eu vou atrás de ti contando, tá ok? Também. Depois que eu dei o salto da feira e o que o Nelson aproveitou a oportunidade do mercado, entendeu o que era sazonalidade, entendeu o que era produto que podia ser consumido o ano inteiro através do quisuco, né? Eu fui estudar em Pelotas, eu terminei o Senai, que é o curso industrial, né? Eu me formei como eletricista instalador no Senai, e para mim poder terminar o ginásio, eu me mudei para a cidade de Pelotas, que fica a 60 quilômetros da cidade de onde nós nascemos, cidade do Rio Grande, e fui para Pelotas estudar na Escola Técnica Federal de Pelotas, na época. E ali eu concluí o ginásio. Aí fiz um pouco mais de curso técnico, tentando aproximar do nosso pai, que era um empreendedor na área da radiocomunicação, e eu fiz o curso de radiotécnico. Quando eu terminei o ginásio industrial, eu retornei para Rio Grande para fazer escola técnica, né, no CTI, o Colégio Técnico Industrial, Mário Aquati, em Rio Grande, que hoje é um IFE. E quando eu voltei para Rio Grande, eu precisava fazer renda, né, porque em casa não tinha como compartilhar a renda do pai com todos os irmãos. E eu peguei uma garagem dos fundos da casa da nossa tia, que era a madrinha da nossa mãe, a tia Ellie, e ali eu montei uma oficina de pequenos eletrodomésticos. Pequenos eletrodomésticos é exatamente isso: liquidificador, batedeiras, enceradeiras, e ali eu fiz uma oficina de manutenção. Mas o empreendimento, na época, isso eu tinha aí já em torno de 18, 19 anos, por aí. Tá? E aí, então, eu, retornando para Rio Grande, fazer receita, eu fui fazer oficina. E aí o Nelson entra numa época semelhante, né? O Nelson, com a diferença que a gente tem de 6 anos, né? Aí nesse período aí eu já estava fazendo bolsas de couro para vender, cintos de couro para vender, estava no ginásio, e eu fazia bolsas de couro e cinto para vender, e trabalhava como office boy para um escritório escritório de rural, uma né? espécie de contabilidade, escritório rural. E eu fui trabalhar naquele escritório ali, e também, quando tu não estavas, eu trabalhava lá na faísca, tá? E ali, uma coisa, eu vou contar um fato interessante que me ocorreu agora, que eu levava bilhetes na rádio Rio Grandina, com recados para os produtores rurais do interior. E aí, na rádio, ao meio-dia, eles anunciavam para aqueles produtores rurais os recados do contador para o qual eu trabalhava. Então, ao meio-dia, eles disseram: senhor fulano de tal, da fazenda tal, da roça tal, a sua nota fiscal já está pronta. Então, é uma espécie de WhatsApp da época, né? Tinha Então, um locutor conhecido, Ernie Freitas, da Rádio Cultura Rio Grandina, e ele, a cada mensagem que ele... cada mensagem que ele transmitia, ele tinha um beat de start e stop, que era bater com o lápis na mesa. Tá. E aí passava para a próxima informação, porque não eram bem notícias, né? Eram informações. Então, segue no ônibus das 17, o malote do que foi combinado. Fulano avisa que a família está no hospital, mas todos passam bem, ou informa que nasceu. Então, todo aquele ambiente rural das proximidades da cidade do Rio Grande era feito pelo Alô Zona Sul, da Rádio Cultura Rio Grandina. E eu era o office boy que levava esses recados até a Rádio Rio Grandina. Eu levava esses recados lá, né? Mas conta para mim agora como é que foi o salto depois
a partir do início da Faísca e os outros resultados dos empreendimentos que tu fizeste a partir dali. Eu ainda, quando eu voltei para Rio Grande, em função do conhecimento que o nosso pai tinha no meio da radiodifusão e dos meios de trabalho dele, ele me conseguiu uma instalação de uma central telefônica no primeiro motel da cidade de Rio Grande, que era o Motel São Cristóvão, na famosa junção dos trens. E aí eu fui lá com o seu Brandão, e ele me mostrou a central dentro de uma caixa, era uma central crossbar Ericsson, novinha, que ele comprou para instalar nos apartamentos do motel. Eu olhei aquilo ali, peguei os esquemas e levei para casa, mostrei para o nosso pai, e a gente examinou, e eu não conseguia seguir o circuito conforme previa ali naquele manual, né? Aí eu disse, pai, só tem um jeito, eu vou pegar um ônibus e vou para Porto Alegre, vou lá na filial da Ericsson em Porto Alegre, e lá na filial eu fui bem atendido, na ocasião, na Farrapos, em Porto Alegre, e eles me deram todas as dicas para a instalação da central telefônica. E eu voltei e instalei a central no motel. Isso me deu conhecimento para a época que era uma novidade, porque central telefônica crossbar em 1968, 69, era o que tinha de tecnologia de telefonia automática, porque na época as cidades pequenas tinham ou telefone de manivela ou eram as centrais passo a passo, né? Então aquilo me habilitou para me dar o passo seguinte, que foi ser bolsista da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações em Porto Alegre. Que interessante isso aí, né? Que legal isso aí, né? Muito bacana. E eu nesse momento aí, eu estava dentro do já indicado por esse contador, ele desse escritório de agenciamento rural, ele era leiloeiro também, e ele me indicou para trabalhar no supermercado Guanabara, que depois tens um gancho a respeito disso, né? Com certeza. E eu fui trabalhar como empacotador no supermercado Guanabara. E com esse espírito empreendedor, né, de querer fazer muitas coisas. Lembra que foi o hipermercado de Rio Grande. Não era um supermercado, era um hipermercado para a cidade de Rio Grande naquela ocasião. Primeiro hipermercado de Rio Grande. Exato. E ali eu fui trabalhar lá e logo em seguida eu comecei a desenvolver aquela coisa de atender, aquela coisa de atendimento, e eu era muito envolvido, empacotava e já aprendia a colocar as coisas nas gôndolas, e essa coisa de empreendedor que já estava dentro da cabeça, de organizar as ideias, já estava dentro da cabeça nossa. Logo eles me chamaram para trabalhar no escritório, que foi um desastre. Eles me pediram, aqui é uma historinha legal para contar para vocês, eles me pediram para eu separar notas fiscais, que eu nem sei se eu separei certo ou se eu separei errado as notas fiscais, e logo eles pediram para mim assim, vai lá e tira duplicata desses documentos. E aí eu fui tirar duplicata dos documentos. E naquela tirada duplicata dos documentos, eu cheguei na empresa de Xerox, que era onde tirava cópia de documentos, e pedi assim, tira 2 cópias de cada. Porque na minha cabeça, duplicata eram 2 cópias. Imagina, né, que eu tive que voltar para buscar mais dinheiro, para tirar mais cópias. Já perdi o trabalho no escritório e voltei para as gôndolas e para um empacotamento, né? Isso aí é bacana que deu aquele gancho para nós, né, para ti, que assim, como que o empreendedor tem que chamar a atenção do colaborador. Porque inclusive ensinar como faz o serviço, que eu não me ensinaram, me disseram tirar duplicata, na minha cabeça duplicata era 2 cópias. Imagina, duplicata para uma criança, né, um pré-adolescente, 14 anos, e que nunca tinha trabalhado num escritório, e isso aí realmente traz para um gancho para hoje, 2025, onde eu sou coautor do livro Autor Palestrante, e no capítulo do livro eu falo sobre treinamento. E é justamente isso, porque contrata um novo, hoje colaborador, né, um trabalhador para trabalhar na empresa, e não diz como é que são os processos.
não existe um treinamento mostrar como é que são os passos de quem vai trabalhar ali. Então, o treinamento inicial, o treinamento de boas-vindas, acolhida humanizada, o título que se dá, isto é fundamental, e nós já percebíamos isso há quantos anos atrás? Há muitos anos atrás. E como para empreender tem que dar cabeçada, porque muitas vezes se sai empreendendo sem saber como empreender, sem saber como empreender. E aquilo é uma coisa que sai de dentro da cabeça da gente e vai na luta atrás do resultado, né? Mas aproveitando que falasse do livro, aproveitando o teu gancho, fala aí, parece que vai ter um lançamento do teu livro, isso? O livro vai ser lançado oficialmente dia 22 de março agora, mas hoje são 4, né? Mais de 18 dias, na capital de todos os gaúchos, Porto Alegre, no auditório da PUC, onde eu estarei, eu e outros, porque nós somos 25 coautores no livro. É a segunda edição, e nós, nos 25 coautores, nós vamos fazer a palestra sobre o conteúdo do livro, porque o capítulo do livro é a palestra escrita. Então, nós teremos a oportunidade de apresentar a palestra no auditório. Tá? Então, isso já é dia 22 de março, agora, em Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Legal, bacana. Eu vou aproveitando, já que eu acabei que eu passei um pouquinho na frente, né? Me conta como é que foi a questão de um empreendedor, ele tem que saber também cobrar, senão ele não ganha dinheiro para trazer o sucesso dele. Me conta como é que foi a tua experiência de instalar a central e como é que foi o resultado da instalação da central. O que aconteceu depois disso? O dono do motel, que era um empreendedor né? Quando ele me contratou, ele não perguntou preço, não perguntou nada. Eu tinha pedigree de família, né? O pai era uma pessoa conhecida no mundo da tecnologia da época, né? Afinal de contas, naquela ocasião, o que mandava era a válvula e o transistor logo em seguida, né? E ele me contratou sem perguntar nada, mandou fazer. Eu instalei, como eu falei anteriormente, eu fui a Porto Alegre, peguei as dicas como é que instalava e tudo, paguei, não estava cobrando dele naquele momento nada, eu fui e fiz. Quando eu retornei, fiz a instalação, terminei o serviço, todos os quartos com o telefone funcionando, eram os telefones pretos, aqueles antigos, né? E ele perguntou, quanto que eu te devo? E eu estufei o peito e mandei parava 780. Eu não tenho ideia nem de quanto é esse 780. Eu sei dizer que era muito dinheiro. Para ter ideia do que era esse dinheiro, isso foi por volta de 68, 69, não tem bem a data, e aí esse dinheiro me deu condição de eu ir ao Rio de Janeiro e voltar no ônibus da Penha, vai e venha pela Penha, fui ao Rio, passei 15 dias na casa dos nossos tios e voltei com dinheiro ainda, né? Então, para um pós-adolescente, já um jovem, um dinheiro para a época, isso era muito dinheiro, né? Essa foi uma das experiências de cobrança, porque eu teve uma outra que precede a tua oportunidade no Guanabara, que eu fui fazer a instalação do sistema de comunicação do primeiro supermercado da cidade de Rio Grande, que foi o supermercado Guanabara da General Osório, em frente à Santa Casa. E o dono do supermercado, o seu Luiz, morava em cima, e eu fui fazer a instalação. Então, cada departamento, cada setor do supermercado era um número, era botãozinho. Eram 9 botões, eram 9 setores que se comunicavam. Então, todo mundo ouvia. Se alguém visse o outro levantando o telefone, entrava na conversa sem reação. E também foi da mesma maneira. Terminei o serviço, seu Luiz, quanto é que eu te devo? E eu disse tanto, ele meteu a mão no bolso, não me lembro o valor. O da Penha, eu me lembro que realmente foi porque tem uma memória afetiva muito forte, né? Que foi a viagem ao Rio de Janeiro. Mas do seu Luiz também foi, meteu a mão no bolso e toma aqui o dinheiro, me pagou.
sem restrição. Nelson, tem sete pessoas participando aí, ó. Legal. Obrigado pela presença de todos aí, hein? Tem a dona Maria Helena, a minha namorada, tem a Branca Rosado, tem o Alberto Carvalho. O Alberto Carvalho, ele trabalhou com o seu Luiz no supermercado Guanabara, o dono do supermercado. Tem a Gessi, a Erli, tem o Felipe assistindo e o Caio. Já tem 7 pessoas assistindo aqui na live direto. Muito obrigado por estarem nos assistindo e conhecendo não só nossa história, mas um pedacinho da história, como é o caso do Alberto, né, que trabalhou com o seu Luiz diretamente, né? E aí agora, aproveitando de novo o gancho, essa questão do preço, ela agora acrescenta na nossa apresentação como cobrar e o que cobrar. Qual o preço vai ser aceito? Porque para um jovem empreendedor dar um preço é muito difícil. Muito difícil. Não tem ideia de custo, não tem ideia de nada, não tem ideia do que vale para aquela outra pessoa o preço que está sendo cobrado, né? Então, porque preço é o que o mercado absorve. Então, se a necessidade de quem está te contratando e a capacidade dele de pagar, ele tem um limite. Se eu cobro muito além daquele limite, como é que o nosso irmão falava? Uma conversa de banqueiro? Assim, deixa eu falar. Nosso irmão falava assim, o preço não pode ser tão baixo que não dê lucro e não pode ser tão alto que viabilize a entrada do concorrente. Então, o preço tem que ficar entre esses 2 pontos. E depois, mais tarde, ele acrescentou mais uma, que eu agora lembrei, conversando contigo, que é assim, o preço também tem que levar em consideração o quanto que vai dar de resultado para o outro, aquele que está recebendo. E essa experiência depois eu tive num trabalho que eu fiz, aí já estou aqui, bem acima, não é no capítulo de hoje, mas justamente isso. Eu terminei o trabalho e o empresário me perguntou, quanto que eu te devo? E eu disse, tanto. Diz ele, acho que é meio salgado isso está me cobrando. Digo, tá bem, mas faz a conta que na primeira semana do resultado que eu estou te oferecendo, tu já vais pagar meu trabalho. E o restante dos dias do ano é todo ele para ti. Aí ele meteu a mão no bolso e pagou sem questionar nada. Se a gente queimar as próximas etapas, aí nós estamos aí com 24 minutos, né? Sem queimar as próximas etapas, eu tenho a acrescentar aí a minha saída de Rio Grande para São Paulo, né? Que eu fui empreender em São Paulo, mas esse empreendimento de São Paulo vai ficar para a próxima live. Para a próxima live. A próxima não, depois da próxima, porque a próxima vem algum dos nossos conhecidos parentes contar a sua história de empreendedores, né? Com certeza. Para todos que estiverem nos ouvindo. Não, e é interessante, porque nós temos dentro, direto, né, as pessoas ligadas aos Couto Dias, né, nós temos uma médica de Rio Grande, que foi para o Rio de Janeiro, né, nós temos um sobrinho que fez engenharia e tem uma construtora em São Paulo, e temos outros empreendedores que depois virão. Bacana, bacana. O Gilberto, está mais ou menos dentro do tempo que nós tínhamos combinado de conversar, e eu vou contar para o pessoal alguns detalhes que vão se desdobrar daqui, né? Vai ficar dentro dos nossos canais no YouTube a cópia desse bate-papo, né? A reprodução desse nosso bate-papo, vai ficar no canal do YouTube. Eu vou colocar depois aqui na live o nome dos canais, meu e do Gilberto, né? Com certeza. Dos nossos 2 canais, tá? E aí eu vou dar uma editada e eu vou ficar alguns cortes onde a gente vai deixar um conto, né, mais detalhado, menorzinho, para quem queira saber algum desses detalhes, né? Para não ficar o extenso, porque ficar ouvindo meia hora de conteúdo de uma conversa, né, com o passar do tempo, fica comprido demais, e pegando os cortes ajuda bastante, né? Mas o importante sempre assim, é o espírito empreender. Empreender
é fazer novo. Empreender é aproveitar oportunidades que o mercado dá. Empreender é se antecipar o que vem por aí. Quer dizer, a participação minha e tua também é feiras, né, tá atualizado sobre o que está vindo no mundo, e isso tudo possibilita ser um empreendedor, que, dependendo de onde a gente mora, é um inovador, né? Uhum. Quer dar uma palhinha do que vem na outra live, pulando uma na outra live? Tu não queres dar uma palhinha de alguma coisa? A gente pode falar sobre depois um empreendimento que eu tive em Caxias do Sul, onde eu fiz sociedade com um colega de trabalho, no período que eu morei em Caxias, onde se fabricava reator para lâmpada fluorescente de ônibus. Hoje o ônibus é todo ele feito com LED, né, fitas de LED, mas na ocasião se fazia um reator para botar nas luminárias do ônibus, para poder melhorar, tirar aquelas lâmpadas de filamento e entrar com iluminação de LED. A partir do Marco Polo 2, já começaram a vir com fluorescente. Eu lembrei de uma coisa que eu vou contar também, que é o empreendimento lá também dessa época, antes de mudar para Campinas, que era gravar fita cassete para vender. E esse não estava na minha lista, não estava na minha lista essa de empreendimentos, meus 28 empreendimentos, como diz 29 agora. 29 agora. Como dizia eu vou trazer o gancho também dessa menina, que ela falou para mim assim, não é um, nem dois, nem 10, são 28, agora 29 empreendimentos durante a vida. E os melhores vêm por aí, né? Vem por aí, com certeza. Dá fazer umas belas apresentações. Nós vamos trazer o pessoal do segmento da panificação, que eu estou vendo aqui o Caio nos acompanhando. Nós fizemos parcerias boas, o lançamento dos doces, a padronização dos doces em Pelotas. Tem muito empreendimento que rolou na nossa história. E nós estamos disponíveis para usar essa história como inspiração para as empresas que desejarem assim nos contratar, né? Bacana, bacana, bacana. O que tu gostaria de falar assim para encerrar para quem empreende? É o que eu converso sempre na outra e nessa de hoje e nas próximas, né? Tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Até pouco tempo atrás a gente dizia que só foguete não dá marcha ré. Agora foguete também dá marcha ré. Então tem que estar sempre atento ao que o mercado, o que está acontecendo no mercado, porque essa percepção do que está acontecendo gera oportunidades, tá? E se eu for para um mercado grande, provavelmente eu serei mais um, mas se eu estiver no mercado menor, eu sou um inovador, que eu estou trazendo novidade. Eu fiz isso quando eu coloquei em Pelotas a primeira padaria com conveniência. Tá? Legal. Então, isso tudo são ganchos que a gente vai trazendo como inspiração para outros. Né? E eu vou acrescentar uma. Para empreender, não pode ter medo de errar. Se tiver medo de errar, não vai fazer nada. Tem que ter coragem. Os erros a gente calcula, tenta evitá-los, mas não pode ter medo de errar. Se tiver medo de errar, não vai para frente. E aprender com o erro, para não repetir o erro. O erro vai acontecer. Se eu puder aprender com o erro de outro, melhor. É mais barato para mim. Mas se eu tiver que errar, eu vou errar e não posso repetir o erro, senão custa muito caro, né? Na terça-feira que vem nós vamos estar aqui de novo. Tá? 20 horas. 20 horas. Tá? Viremos com um convidado que nós vamos anunciar antes, tá? E com alguns formatos, porque eu só mostrar para vocês aqui um detalhe importante, ó. Aqui já tem um estúdio montado aqui, ó. Tá? Então nós vamos cada vez aumentar mais a qualidade do nosso trabalho e da nossa apresentação. Fazer um podcast remoto, né? Podcast remoto. Tá bom? Pessoal, tá bem? Agradecer quem ficou aí assistindo a gente até aqui.
tá? E a gente vai melhorando a cada vez que apresenta, como todo empreendimento. Essa nós já conseguimos entrar online bem mais fácil, tá? Foi bem mais fácil. Aprendemos com erro, né? Aprendemos com o erro, tá? E vamos estar aqui disponíveis para vocês, tá? Para quem quiser fazer algum trabalho conosco. Tá bem. Ó, tá bom? Um abraço. Tá? E muito obrigado pela oportunidade. Ó, esse aqui é o abraço, ó. O abraço remoto. É um abraço. Tá bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, pessoal, todo que assistiu aí. E que virá assistir, né? Sim, com certeza. Convidem outros. Convide outros.